Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, te honramos, te bendecimos en esta mañana. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hermano, sonríe que Jesús te ama. Aunque no tengas motivos o pienses que no los tienes, sonríe porque Jesús te ama. Aleluya. Hoy vamos a hacer algo diferente, algo distinto. ¿Saben por qué? Porque aprendí que Dios no nos llamó y Dios no me llamó a preparar un tiempo, ¿no? Un domingo, preparar algo para decir a la iglesia y luego irme o irnos y luego esperar a la semana que viene. ¿Saben que Dios nos ha llamado? Y no solamente a decir algo y a llenar un espacio de tiempo. Dios nos ha llamado a cambiar por medio de su palabra y su poder, cambiar corazones, ayudar a las vidas y a los corazones a poder entender qué es lo que Dios quiere hacer y a poder entender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y el poder que Él tiene para cambiarnos y transformarnos. Aleluya. Por eso yo voy a invitar a que Katia, ella dé un testimonio, porque saben que la palabra misma dice que la palabra es viva. La palabra es viva, la palabra es eficaz. Por lo tanto, la palabra tiene que moverse. Amén. Y cuando la palabra se mueve, transforma nuestras vidas. Y cuando transforma nuestras vidas, es necesario que nosotros lo hablemos, lo compartamos, lo enseñemos, porque esto es poder de Dios. Amén. Miren, el Evangelio no es una religión, y cada vez estoy más convencido de ello, porque nosotros a veces tenemos una perspectiva, una visión equivocada de lo que es el Evangelio, y a veces a lo mejor habrás escuchado o te habrán enseñado que cuanto más oras, más vas a crecer espiritualmente. O cuanto más ayunas, más vas a crecer espiritualmente. O cuanto más vengas a la iglesia, más vas a crecer espiritualmente. Y nuestras expectativas de nuestra vida cristiana es eso, es tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto porque tengo que crecer espiritualmente y llegar a lo que Dios tiene para mí. Y yo también pensaba que el Evangelio era eso. Y hermanos, no me malentiendan, porque orar, debemos hacer lo que Jesús hacía. Jesús oraba, porque esto es un motivo por el cual nosotros podemos entender y comprender muchas cosas. Y aparte que es necesario. Pero sí que a veces escuché yo, cuanto más oras, más te acercas a Dios. ¿Y saben qué?
Una cosa es orar, y orar para mí, aparte de hablar con Dios, es tener una relación con Dios. Es tener una conversación sincera con Él. Es abrir nuestro corazón. Porque todas estas cosas que ahora nombré, los fariseos lo hacían y a la perfección. Y esto es el punto donde yo llegué. Los fariseos oraban, los fariseos ayunaban, los fariseos asistían a la iglesia y creo que no se perdían ni una reunión. Ellos diezmaban, ellos cumplían todo a la perfección. Amén. Pero, ¿cuál era el motivo de todas estas cosas? ¿Cuál era el trasfondo por el que hacían esto? ¿Cuál era el trasfondo? ¿Y saben qué? Yo llegué a la conclusión, y cada vez estoy más convencido, que para crecer espiritualmente, lo que uno necesita es entregar el corazón a Dios y dejar que Dios trate tu corazón. Que Dios quite de tu corazón el imperdón, la amargura, las heridas, los golpes. Hermanos, yo he conocido cristianos que para mí se tendrían que haber ganado el cielo. ¿Por qué? Porque lo hacían todo estrictamente perfecto. Que yo a veces me ponía y pensaba, yo digo, yo no quiero ser pastor porque yo no puedo llegar a eso. Era todo tan perfecto y orar horas y horas. Y yo decía, yo no creo que pueda cumplir esto. Pero ¿saben qué? Cuando analicé ese corazón, me di cuenta de que estaba bastante alejado de cómo era Jesús. ¿Saben por qué? Porque a veces la motivación puede ser el orgullo, puede ser corazones que no han sido sanados y que tienen ahí una amargura tan grande en el corazón que el corazón se endurece de una tal manera que no permiten que ese amor de Dios y ese entendimiento de la esencia del Evangelio penetre en el corazón. Por lo tanto, iglesia, y esto se lo digo de corazón, para crecer, para llegar al propósito de Dios, es dejarse tratar por el Señor. Es dejarse sanar las heridas, los golpes, la amargura, el resentimiento. Todo esto dejarlo a los pies de Cristo y dejar que Jesús empiece a sanar nuestro corazón. Y cuando dejamos que Jesús sane nuestro corazón, empezamos a crecer espiritualmente. Empezamos a entender el Evangelio. Porque el Evangelio no es cumplir normas. El Evangelio, ¿saben qué es? Aprender a amar. Aprender a amar. Y aprender a ser amado por el Señor. Amén. Así que Katia, sube. Buenos dias. O pastor habla que a empezar algo distinto e invita eu, uma pessoa rara. O que pensam vocês? E eu vou invitar uma amiga muito amada
para ayudarme hoy. Venga, Nayara. No que yo no hable espanhol, pero no quero gastar todo lo que sei ahora, ¿vale? Eu vou falar em português e ella em espanhol. Bueno, eu vou começar. Não, eu vou falar em português, ¿vale? Ella hablará portugués. Bom, eu vou começar com o livro de Jeremias 29, 12, 13. Voy a empezar leyendo Jeremías 29, 12, 13. Então vocês clamarão a mim, Entonces clamasteis a mí, virão a orar a mim, vendrán a orar a mí, e eu os ouvirei. y yo os oiré. Vocês me procurarão Ustedes me buscaréis e me acharão y me encontraréis quando me buscarem cuando me busques de todo o coração. con todo tu corazón. E é isso que o pastor acabou de falar. Não é a quantidade, é a qualidade da oração. Esto es lo que acaba de decir el pastor, que no es la cantidad de veces que ores, sino que la calidad del corazón de uno. Enquanto você não estiver sincero na presença de Deus, você pode orar o dia todo, 24 horas. Mientras su corazón no sea sincero, podrás estar 24 horas orando. E Deus não vai conseguir você não vai conseguir alcançar a graça de Deus. Y no encontrarás la gracia de Dios. Bom, o que eu vou falar para vocês foi algo que aconteceu na minha vida. Lo que voy a contaros es algo que sucedió en mi vida. E você pode estar com o mesmo problema que eu Y posiblemente estés con el mismo problema que yo estava. tenía. Mas o tratamento de Deus na sua vida não é igual na minha vida. La manera en que Dios va a tratar su vida no es la misma en la que trató la mía. Podemos estar com o mesmo problema, Podemos tener el mismo problema, mas a forma que Deus vai tratar na sua é diferente da minha. pero Dios te va a tratar distinto a mí. Na Bíblia encontramos várias pessoas que tinham problema na visão, que eram cegos. En la Biblia ha habido muchos ciegos que tenían el mismo problema. E se você for estudar um pouco mais a Bíblia, Y si estudias un poco más lo que dice la Biblia, você vai entender que todas as formas de curarem a cegueira que Deus usou, que la forma en que Dios curó la ceguera de todas estas personas foi diferente. ha sido cada uno distinto. Então, eles teriam o mesmo problema, que eram ser cegos. Ellos tenían el mismo problema, que todos eran ciegos, Mas Deus curou de forma diferente a cada um deles. pero Dios curó a cada uno de ellos de distintas maneras, Porque nós somos diferentes. porque somos todos distintos. Deus nos ama da forma que Ele nos criou. Él nos ama de la forma en que Él nos crió. Bom, agora eu vou começar a contar o meu testemunho. Ahora va a empezar a contar su testimonio. Bom, começou faz 2 meses atrás. Ha empezado hace 2 meses atrás, E eu quero que vocês entendam y lo que yo quiero es que me entendáis é que quando eu estava no Brasil, que cuando yo vivía en Brasil, eu fiz muitos cursos. he hecho muchos cursos. Eu fui preparada para estar aqui nesse momento. Ha estudiado mucho para estar aquí en este momento, Mas a gente não sabe tudo. pero no sabemos todo. Somos humanos Somos e humanos somos sujeitos a errar sempre. y estamos predispuestos a equivocarnos siempre. E quando começou um dia eu estava com a Francisca Un día estaba con Francisca conversando hablando e ela, não sei, a conversa foi para o rumo e ela perguntou sobre o meu pai. y la conversación nos llevó a que ella me preguntara sobre mi padre. E ela disse: como é o seu relacionamento com o seu pai? Você fala com ele? ¿Qué tal vuestra relación, tu padre y tú habláis? E eu falei: eu não falo com meu pai, mas a gente tem um relacionamento bom. He dicho, yo no me hablo con mi padre, pero tenemos un buen relacionamiento. Olha a mentira de Satanás. Mira la mentira. Se você não fala com a pessoa, você não tem um relacionamento com ela. Si tú no hablas con alguien, no tienes una relación.
Se você não ora a Deus, você não busca conhecer a Deus. Si no oras a Dios, no tienes una relación con Dios. Então a gente não tinha uma relação. Yo no tenía una relación con mi padre. E aí ela respondeu para mim: quando você perdoar ele, você vai conversar com ele. Entonces ella me contestó, cuando perdones a tu padre, hablarás con él. E eu, na minha mente, falei para ela: eu perdoei meu pai. Y yo dije, yo ya he perdonado a mi padre. Mas aquilo seguiu na minha mente. Pero esto siguió en mi cabeza. E eu orava e falava: Senhor, se eu tiver que perdoar o meu pai, me fala. Y yo le oraba a Dios y le pedía, Dios, si tengo que perdonar a mi padre, háblame. E Deus falava. Y Dios me volvió a hablar. Mas eu estava presa naquela situação que eu já tinha perdoado. Y yo estaba atada en el pensamiento creyendo que ya había perdonado. E, na verdade, sim. Y en verdad sí. Quando eu fiz o curso no Brasil, Cuando estudié en Brasil, naquele momento eu perdoei o meu pai. en este momento que estudié, perdoné a mi padre. E para mim estava tudo certo. Para ella, ella creía que estaba todo ok. E aquilo que a Francisca falou não saiu da minha cabeça. Y lo que me dijo Francisca no salió de mi cabeza. E eu brigava com Deus todo dia. Y yo me peleaba con Dios cada día. Quando é mais fácil a gente obedecer, a gente quer sacrificar. Cuando es más fácil obedecer, prefiere sacrificar. Durou 2 meses. Duró 2 meses. Depois passou uma semana, Pasó una semana, a Valéria me disse como tinha sido o perdão que ela tinha dado ao pai dela. Valeria me comentó cómo ha sucedido el perdón hacia su padre. E eu ignorei. E Eu eu- já perdoei meu pai. Yo ignoré porque yo ya perdoné. Mais uma semana, Una semana más, a Valéria: eu já te falei o testemunho da minha vida e do meu pai, que eu perdoei ele? Valeria me vuelve a preguntar, ¿ya te he contado sobre cómo perdoné a mi padre? E eu continuava orando, ignorando a palavra de Deus para mim. Y yo seguía orando, pero ignorando lo que Dios me decía. E depois do dia que a Valéria falou para mim, eu tive crises fortes de fibromialgia. Después que Valeria me dijo por segunda vez, he tenido crisis dolorosas de una enfermedad. E crises que eu não tive no Brasil, aqui os remédios não faziam efeito. Crisis muy dolorosas y que los medicamentos no hacían ningún tipo de efecto. Eu sentia muita dor. Sentía mucho dolor. E trabalhava em algumas casas, às vezes, chorando e pedindo misericórdia de Deus para me ajudar a terminar aquele momento, aquela hora e poder pegar meus filhos e voltar para casa. Trabajaba con mucho dolor en muchas casas, muchas veces lloraba y solo pedía a Dios que me ayudara a terminar este momento para volver a casa con mis hijos. Mas seguia fazendo o tratamento. Y seguía haciendo el tratamiento. E um dia eu vim à igreja Un día vine a la iglesia e conversei com uma amiga, y hablé con una a amiga, Kátia. con Katy. E ela falou: o que está acontecendo com você? Katy me preguntó qué me pasaba. E eu falei para ela: eu estou muito triste, eu não quero sair de casa, eu não quero me alimentar. Estoy muy triste, no quiero salir de mi casa, no quiero comer, Eu não consigo erguer a cabeça porque dói muito. no consigo levantar la cabeza porque me duele mucho. Eu tenho que escolher entre dormir ou ficar acordada ou tomar o medicamento e passar mal. Tengo que decidir entre dormir, a ver si pasa el dolor, o estar despierta, tomar el medicamento, a ver si pasa el dolor. E ela falou para mim: Deus vai te curar, Y ella me dijo, Dios te va a curar. mas Ele está trabalhando. Aí passou aquele dia, eu continuei, segui orando: Deus, por favor, me mostra se eu tenho que perdoar meu pai. Y yo después de eso seguí preguntando, Dios, enséñame si aún tengo que perdonar porque creo que ya está perdonado. Aí o pastor começou a série de pregação sobre a raiz de amargura. Entonces Sebastián empezó a predicar sobre la raíz de la amargura. Creio que, se eu me recordo, 4 vezes. Si me recuerdo bien, han sido 4 predicaciones. Miércoles ele falava, El miércoles él lo decía, domingo, domingo lo volví a repetir e eu pedindo para Deus me confirmar se eu tinha que perdoar o meu pai. y yo seguía preguntando, Dios, confírmame si tengo que perdonar a mi padre. Viu? É mais fácil
é obedecer do que sacrificar, mas às vezes a gente quer sacrificar. Entonces, así se puede ver que es más fácil obedecer, pero a veces preferimos sacrificar. Como as pessoas que estavam no deserto. Como las personas que estaban en el desierto, Eles ficaram 40 anos dando volta, dieron vueltas durante 40 años, queriam voltar para a terra da servidão, que eram escravizados, querían volver a ser esclavos, comer batata no Egito, seguir comiendo patata en el Egipto, do que estar com Deus, agradecendo, fazendo a vontade de Deus e comendo maná do céu. en vez de estar con Dios agradecidos por comer el maná del cielo. E eu fiz isso, gente. He hecho eso. Enfim, aí passou esse tempo, o pastor falando da raiz de amargura, e eu seguindo, pedindo para Deus me mostrar se eu tinha que perdoar o meu pai. El pastor seguía hablando sobre la raíz de la amargura y yo seguía preguntándome si tenía que perdonar a mi padre. E aí passou essas coisas com a Valéria, Entonces sucedió lo que pasó con Valeria. e o Espírito Santo falou para mim que se eu tivesse na situação da Valéria, eu teria a mesma reação que ela. Y el Espíritu Santo me reveló y me preguntó si estuviera en la situación de Valeria, si yo me comportaría como Valeria. Claro que não. Seguro no. Então, na semana que a Valéria voltou, não, uma semana antes, Una semana anterior a que Valeria volviera de Argentina, eu seguia orando e pedindo a Deus, claro. yo seguía orando y preguntándole y pidiendo. E eu tive um sonho de sábado para domingo. Y he tenido un sueño del sábado hacia la noche de sábado a domingo Com a Valéria. con Valeria. Que todos nós da igreja estávamos em um local para adorar, exclusivamente para adorar a Deus. Que estábamos todos los de la iglesia en un sitio para adorar exclusivamente, adorar a Dios. Mas quando a gente chegou, Pero cuando llegamos, tinha muitas peças, joias de ouro. había muchas piezas de oro. E quem que não gosta de joia de ouro? ¿Y quién no le gusta el oro? Então, enquanto vocês estavam adorando e buscando a Deus, Mientras los hermanos oraban y buscaban a Dios, eu fui pegar as joias de ouro. yo fui a buscar las joyas. E a gente estava sentado em uma mesa comendo. Estábamos en una mesa todos comiendo. E a Valéria mais o pastor estavam falando de Deus. Valeria y el pastor hablaban sobre Dios. E eu preocupada com o meu ouro. Y yo estaba preocupada con mi oro. Quando fomos orar, Cuando fuimos a orar, estavam todos orando. todos orábamos. E eu, Y yo atrás do meu ouro. buscando el oro. E a Valéria ficou brava Valeria se enfadó e falou para mim, Kátia, presta atenção. y me dijo, Katia, presta atención. Você está buscando as coisas da terra, Tú estás buscando las cosas del mundo, de la tierra, quando deveria usar essa oportunidade para buscar as coisas do céu. cuando esta oportunidad es para buscar el cielo. Você tem que vir e orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Deberías de venir a orar y agradecer todo lo que hace en tu vida. E no sonho eu pensava, mas eu não estou tão próxima de Deus porque Deus está falando para eu perdoar meu pai e eu não perdoei. Pero en el sueño yo pensaba, yo no estoy tan cerca de Dios porque Él me está diciendo que perdone a mi padre y yo no perdono. E ela falou, peça perdão ao seu pai. Y ella me dijo claramente, pida perdón a tu padre. E eu fiquei alimentando aquela raiz, porque toda vez que eu pensava no meu pai, eu ficava com mais raiva dele. Y yo he estado alimentando esta raíz de amargura, dado que cada vez que pensaba en mi padre, yo sentía más rabia hacia él. E é por isso que quando perguntam para Jesus quantas vezes temos que perdoar, Por eso que cuando preguntaron a Jesús cuántas veces tenemos que perdonar, uma vez ele fala, não, 70 vezes 7. una vez, no, 70 veces 7. E vocês sabem por que é 70 vezes 7? ¿Sabéis por qué es 70 veces 7? Porque tudo que é praticado vira hábito. Porque todo que se practica se genera un hábito.
As pessoas que têm hábito de acordar cedo, sair para caminhar, elas praticaram isso por de 7 a 15 dias. Las personas que tienen el hábito de levantarse pronto para ir a caminar, ellas han estado practicando eso de entre 7 a 15 días. Tudo que você pratica há mais de 10 dias vira hábito. Todo lo que practicas a más de 10 días se transforma en un hábito. Não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos. No soy yo la que lo digo, son las personas estudiadas. Então, quando te custa amar o irmão, ¿Cuánto te cuesta a ti amar a tu hermano? é porque você não está praticando o amor. Esto es porque no has practicado el amor. Não tem hábito de amar. No tienes el hábito del amor. Quando te custa perdoar o seu irmão, Cuando te cuesta perdonar a su hermano, é porque você não tem o hábito de perdoar. es porque no tienes el hábito de perdón. Eu estava sem o hábito de perdoar. Eu nunca tive estava sem problema el para hábito. perdoar ninguém. Nunca he tenido problema para perdonar a nadie, Mas o diabo entrou pero e el me diablo fez sentir que eu era melhor que todo mundo, inclusive melhor que meu pai. entró en esta situación y me hizo sentir que yo era mejor que cualquiera, hasta mejor que mi padre. E comecei a julgá-lo, Y empecé a juzgarlo, ao invés de praticar o amor. en vez de practicar el amor. Então, Deus quer que a gente pratique tudo o que Ele falou na Bíblia. Dios quiere que practiquemos todo lo que Él dijo en la Biblia. E a oração é uma delas. Y orar es una de ellas. Mas não adianta você orar por quantidade. Y no hay solución si oras solo por cantidad, E sim pela qualidade. y sí con calidad de corazón. Eu orei 2 meses para Deus me mostrar que eu tinha que perdoar, que eu tinha que pedir perdão para o meu pai. Yo he estado orando hasta que Dios reveló que la que tenía que perdonar era yo. E enquanto isso, eu alimentava a raiz de amargura. Y de mientras esta raíz crecía, Eu não tinha mais paciência com meus filhos. esto hacía que no tuviera paciencia con mis hijos. Eu não tinha vontade de me alimentar. No tenía ganas de alimentarme. Queria só ficar no meu quarto. Tenía ganas de estar solo en mi cuarto. Eu vinha para a igreja porque eu tinha dado minha palavra que eu vinha. Yo venía a la iglesia porque me había comprometido en venir. Mas às vezes que eu vinha, eu queria ir embora antes do culto terminar. Pero todas las veces que venía tenía ganas de irme antes de que terminara la reunión. E aí nesse dia o pastor falou. Entonces en este día el pastor habló E o meu marido, eu comecei a passar mal dentro da igreja por conta da medicação forte. He tenido una crisis dentro de la iglesia durante la reunión por la medicación. E o meu marido falou: você prestou atenção na pregação? Y mi marido me preguntó, ¿tú has entendido la predicación? E eu disse sim. Sí. E o que o pastor falou? ¿Y qué dijo el pastor? Falou que você ouviu. ¿Ha dicho lo que tú has oído? Você não se identificou com nada do que ele falou? ¿Tú no te has sentido identificado en ningún momento? Aí eu falei: não. No. E ele falou: pois eu vi todas as características do que o pastor falou em você. Pues he visto todas las características de que el pastor habló en ti. E eu ainda falei para ele. Ele falou: perdoa, se perdoa, não sei. Y Faça yo, alguma coisa para sair dessa situação. y yo encima le dije, perdoa, haz lo que tengas que hacer para salir de esta situación. E eu falei para ele: já que você sabe quem que eu tenho que perdoar, Yo le dije que ya que tú sabes a quién tengo que perdonar, aí ele falou: pergunta para Deus. y él me dijo, pregúntale a Dios. Mas eu já estava perguntando fazia 2 meses. Y ya hace 2 meses que E pregunto já tinha a resposta. y ya sabía cuál era la respuesta. Entende? Eu estava rodando no deserto, Yo estaba en el desierto dando voltando para a vueltas, terra da servidão, volviendo a ser esclava, alimentando a raiz de amargura. alimentando esta raíz que crecía de amargura. E acima queria ser escrava de algo que não era problema meu. Y encima buscaba ser esclava de algo que no era un problema mío. E passou isso, eu tive o sonho, e aí no sonho a Valéria fala: busca Deus, que Ele vai te peça perdão ao teu pai, e Deus vai, quando você ajoelhar, Deus vai te encher. E naquele momento eu fiz exatamente o que a Valéria falou, e sim, ajoelhei e Deus me encheu e me devolveu o dom da cura. Sucedió eso y Valeria me dijo, pídele a Dios
Entonces pedí y Dios me llenó y me devolvió el don de la cura. Então eu fui para casa, vim para a igreja, voltei para casa naquele domingo e orando, Senhor, prepara o coração do meu pai. Y vine a la iglesia, volví a mi casa y pedí a Dios, prepara el corazón de mi padre. Porque eu entendi, eu havia perdoado meu pai, tinha feito 50% do processo. Porque yo ya lo había entendido, había perdonado a mi padre, mínimo el 50% del proceso ya estaba cumplido. Mas eu não havia pedido perdão das acusações que eu tinha feito a ele. Pero yo nunca le pedí perdón sobre acusaciones que le hice entonces. E cheguei em casa, lembrei do que como a Valéria tinha dito, porque eu não gosto de mandar áudio e não gosto de falar ao telefone. Eu falo só quando eu sou obrigada. Entonces me acordé de lo que me dijo Valeria, como actuar, ya que no me gusta mandar audios ni escribir o llamadas, y entonces preferí mandar. E eu falei, Deus, se esse é o momento, quando a mensagem chegar e meu pai lê, eu quero que ele me responda no mesmo momento que ele leu. Seguía pidiéndole a Dios que si fuera de su voluntad, que cuando el mensaje llegara, que mi padre me contestara enseguida. E aí eu escrevi tudo que eu tinha acusado meu pai, eram palavras duras. Entonces escribí muchas palabras duras de acusaciones que yo le había hecho sobre mi padre. Mas o perdão, se você não verbaliza, ele não se completa. Pero si el perdón no es verbalizado, no está completo. Dói a última vez, depois não dói mais. Duele en el momento, el último momento en que lo dices, luego ya no duele. Então eu disse, pai, me perdoa, porque eu te culpei da morte da minha mãe. Entonces dije, Padre, perdóneme por haberte culpado sobre la muerte de mi madre. E diminui Deus. Y disminuir a Dios. Porque quando a gente coloca uma pessoa responsável pela morte da outra, a gente diminui Deus, porque Deus é o dono da vida e da morte. Porque cuando culpas a alguien por la muerte de alguien, estás disminuyendo a Dios cuando Él es el único que tiene el poder entre la vida y la muerte. E disse tudo que eu queria falar, que estava guardada há 23 anos. He dicho muchas cosas que estaban guardadas y tenía ganas de decir durante 23 años. E assim que chegou a mensagem, meu pai me retornou. Y enseguida que recibió el mensaje, me contestó. E ele disse, eu não sabia que estava acontecendo isso com você. Y me dijo, hija, no sabía que esto te pasaba. Eu não sabia que era isso que tinha te afastado de mim. Yo no sabía que esto fue lo que nos distanció. Mas é claro que eu te perdoo. Pero está más que claro que te perdono. E eu te amo. Y además te amo. E no que você precisar, eu estou aqui. Y para lo que necesites, aquí estaré. Hoje, Francisca, eu falo com meu pai. Hoy Francisca habla con su padre. E meu pai, veja como o diabo é sujo. Ele vem para fazer o que ele tem que fazer, que é roubar, matar e destruir. Mira como el diablo es sucio y viene y quiere hacer lo que él viene a hacer, que es matar, robar y destruir. Eu tinha todas essas acusações contra meu pai. Tenía todas estas acusaciones contra mi padre, mas ele não sabia. Pero él no sabía. O inimigo faz a gente odiar a pessoa e a pessoa não sabe que está sendo odiada. El diablo nos hace odiar a alguna persona y esta persona no sabe que nosotros lo odiamos. E nós nos aprisionamos e aprisionamos aquela pessoa junto. Y estamos como atados y retenidos y también atamos a esta persona. E às vezes a gente vem para a igreja. A veces venimos a la iglesia. E um irmão não olha para você ou para mim. Un hermano no te mira o no me mira. E a gente pensa, nossa, hoje aquele irmão nem me olhou. Y pensamos, uy, hoy no me ha mirado. Mas ele nem te viu às vezes. Pero posiblemente no te ha visto. E a gente começa, porque o que está acontecendo? Porque ele não olha mais para mim, porque não me cumprimenta mais. Y entonces en tu cabeza piensas, ¿qué está pasando? No me ha mirado, ya no me saluda. E começamos a acusar as pessoas. Y acusamos a las personas. E as pessoas não sabem do que estão sendo acusadas. Las personas no saben que están siendo acusadas. E isso aconteceu comigo. Eu perdoei o meu pai. E para confirmar o sonho que eu tinha tido, e Deus já tinha falado para mim que queria que eu viesse para a igreja. Gente, eu estou falando da minha vida. Estoy hablando de mi vida.
que Deus queria que eu viesse para a igreja e me ajoelhasse. Y Dios me pidió que viniera a la iglesia y me prostrara en rodillas Para orar. para orar. E nas quartas-feiras estamos vindo orar, Los miércoles venimos a orar às 6 horas da tarde. las 6 de la tarde. E naquele dia, meu marido falou, vamos orar. Y en aquel día mi marido dijo, vamos a orar. Mas eu quero orar de joelho. Eu não tinha falado para ele do total do sonho. Y dijo, pero yo quiero estar de rodillas. Y yo no había contado todo el sueño completo. E eu, tá. Y cuando me dijo que quería arrodillarse, entendí. E eu me ajoelhei. Me arrodillé. Eu não consegui dizer uma palavra. No he podido decir ni siquiera una palabra. Que o Espírito Santo me encheu Que el Espíritu me ha llenado. e me completou. Y me completó. E completou a obra em minha vida. Y cumplió la obra en mi vida. E respondeu minhas orações. Respondió a mis oraciones. Me fez sensível a Ele. Me ha hecho sensible a Él. Agora, se Ele falar, Ahora si Él me habla, eu vou obedecer. obedeceré. Não vou ficar rodando no deserto 40 anos. No quiero estar más en el desierto durante 40 años. E Deus nos traz para nos tratar. Dios trae esta situación para tratarnos. Mas como o pastor falou, Pero como ha dicho el pastor, a gente tem que querer uno tiene que querer ser tratado. ser tratado. Se você vai ao médico é porque você está doente. Si vas a un médico es porque estás enfermo. E quando você vem à igreja, Y si vienes a la iglesia, você quer voltar do mesmo jeito que entrou. no quieras volver de la misma manera en que has entrado. Deus tem um propósito em tudo. Dios tiene un propósito en todo. Em todos os dias, Todos los días Ele quer tratar. Él quiere tratar. E eu sei disso, Yo lo sé, porque todo ano que começa, que cada año que empieza, eu sempre oro e peço a Deus: yo siempre oro y le pido a Dios, Senhor, Señor, se tiver algo em mim si hay algo en mí que eu não consigo enxergar, que no consiga ver, que o Senhor vai no fundo do meu coração que vayas hasta el hondo de mi corazón e tire. y lo quite. Se for uma perna ou um braço ou algo que me afaste de ti, Si es un brazo o una pierna que me distancie de ti, eu prefiro ficar sem um membro, prefiero quedarme sin, mas eu não quero ficar Amém. longe da tua presença. pero no quiero estar lejos de tu presencia. E que eu esteja preparada Y que yo esté preparada para ser usada, para ser utilizada por ti. porque foi por isso que eu vim aqui. Porque fue por eso que he venido. E como o diabo conhece Como el diablo conoce, e sabe sabe que o nosso futuro está garantido, que nuestro futuro es claro, que morrer para a gente é vitória, que morir es vencer, é lucro, ele faz de tudo para atrapalhar. él intenta todo lo posible para estropearlo. E ele me tentou derrotar por 2 meses. Él ha intentado destruir esto por 2 meses, Mas Deus teve misericórdia da minha vida. pero Dios es misericordioso y tuvo misericordia de mi vida. Então, depois que perdoei o meu pai, eu voltei ao médico Después de poder perdonar a mi padre, volví al médico. e tinha parado de tomar a medicação. Había dejado de tomar la medicación E passei com outra médica y me atendió otra médica. e ela falou para mim: essa medicação que você estava tomando Y me dijo que la medicación que yo estaba tomando era para deixar você dormindo 24 horas. era para dejarla durmiendo 24 horas. Medicação forte para quem tem crise de depressão. Medicación para personas que tienen crisis de depresión. Mas eu não tenho. Pero yo no tengo depresión. Mas o diabo queria que eu tivesse. Pero el diablo quería que yo lo tuviera. E ela quitou a medicação Ella quitó esta medicación e colocou outra. y cambió por otra. E todo dia que eu levanto, Todos los días que me levanto, quando eu lembro, eu tomo a medicação. cuando me acuerdo, la tomo. Mas eu não tomo porque eu tenho dor. No tomo porque tenga dolor, Eu tomo para continuar o tratamento. para seguir el tratamiento que la doctora me pasó. E antes eu tomava 6 pastilhas. Antes tomaba 6 pastillas. Agora eu tomo uma quando eu lembro. Ahora me tomo una cuando me acuerdo.
E o diabo queria tirar a alegria da minha vida, El diablo quería quitar la alegría de mi vida. mas Deus não permitiu. Dios no ha permitido. E hoje eu sei Y hoy lo sé em quem tenho crido. en que he creído. E eu espero que vocês Y espero que vosotros consigam enxergar puedan ver a grandeza do nosso Deus. lo grandioso que es nuestro Dios. Mas para isso, Pero para eso vocês têm que querer enxergar. tenéis que querer ver. E eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Y yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. E eu não estou tranquila de estar aqui em cima. Hoy no estoy tranquila de estar aquí arriba. Os brasileiros sabem quando a mãe promete que vai bater no filho, né? Los brasileños saben que cuando la madre amenaza que va a pegar a su hijo, O filho fica tremendo, chora, antes de acontecer. el niño tiembla, llora antes de que Só suceda, pela ameaça. solo por la amenaza que hizo. Então, eu tô aqui desse jeito. Estoy Segurando. aquí, estoy aquí aguantándome. Pero estou fazendo a vontade de Deus. Estoy haciendo la voluntad de Dios. E não vou me acovardar mais. Y no voy a ser una cobarde. E agradeço a oportunidade. Agradezco la oportunidad E que Deus venha trabalhar em cada coração. que Dios trabaje en nuestros corazones E venha enchê-los. y os venga a llenar Para que vocês para que vosotros sejam um canal de bênção. seáis un canal de la Sem bendición obstruções. sin ninguna obstrucción. E seja obediente Sea obediente à palavra de Deus. la palabra de Dios. Muito obrigada pela oportunidade. Muchas gracias. Amém. Amén. Aproveitando a Nayara aqui, Aprovechándome a mí, eu quero a segunda parte do testemunho. esta es la segunda parte del testimonio. Isso é algo que a Kátia não sabe. Esto es lo que Katia no sabe. Sim. Quero falar específico para os homens. Quiere hablar específicamente hacia los hombres. Como ela falou, esse falta de perdão que ela tem com o pai dela já faz 23 anos. Como ya ha dicho, esta falta de perdón que ella tenía hacia su padre, 23 anos. 23 años. E eu a conheço há esse tempo. Yo la conozco desde entonces, 23 años, E vivi com ela todo esse processo e y he vivido junto a ella este proceso. eu sabia que ela não tinha perdoado o pai dela. Yo lo sabía que ella no había perdonado. E tentei por várias maneiras, orando e buscando para que houvesse um momento para que esse perdão acontecesse. Y he estado orando para que este perdón sucediera y he intentado con varias ocasiones y de varias maneras. E quando chegou nesse tempo de muitas dores, de não conseguir dormir, de não conseguir viver, Cuando llegó este momento de los dolores, de no poder dormir, de malvivir, eu me posicionei como sacerdote dentro da minha casa yo me puse en la posición del sacerdote de mi casa. e comecei a buscar a Deus Empecé a buscar a Dios para que crie uma solução e uma estratégia para que esse perdão acontecesse. para que creara una situación, una solución y una estrategia para que el perdón sucediera. E de acordo conforme eu ia orando, Deus ia me mostrando o que fazer. Y según yo oraba, Dios me iba enseñando qué tenía que hacer. E comecei a conversar com Valéria, porque Valéria passou por esse mesmo processo de perdoar o pai, para que ela me ajudasse nesse processo. Y he hablado con Valeria, dado que ella también había vivido algo similar hacia el perdón de su padre, para que ella me ayudara y me instruyera. E que assim, através de oração e que através de ajuda, que possamos criar um ambiente propício para que o Espírito Santo possa trabalhar. Y a través de oración, que podamos crear un ambiente propicio para que el Espíritu Santo pueda obrar. E tudo aconteceu conforme ela contou. Y todo sucedió según ella ha contado. E graças a Deus, através de
eu ter me posicionado como sacerdote do lar e ter entendido que ela precisava desse perdão. Y gracias a Dios que yo me haya posicionado como el sacerdote de mi lar y haya entendido que ella necesitaba este perdón. Deus pôde alcançá-la e perdoar, e agora ela está livre dessa enfermidade. Y ahora Dios la ha podido alcanzar, ella ha podido perdonar y gracias a Dios está libre de esta enfermedad. Então, homens, quando a gente vê que o nosso lar Entonces, hombres, si miras que tu lar está indo mal, está yendo mal, nós outros temos que nos posicionar. nosotros nos tenemos que posicionar. Temos que buscar a solução em Deus. Tenemos que buscar la solución en Dios. E se for preciso buscar ajuda externa, buscamos. Y si es necesario buscar una ayuda externa, también lo hacemos. Porque o nosso lar é nossa responsabilidade. Porque nuestro hogar es nuestra responsabilidad. Obrigado, irmãos. Obrigado. Deus abençoe. Gracias, hermanos.